de Zaqueu aqui. Amém. Ele teve um encontro com Jesus, irmão. De todas as histórias que a gente vê na Bíblia, Zaqueu teve um encontro com Jesus. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente muda. Muda ou não muda, irmão? Ele dá uma chacoalhada na gente assim, ele muda a gente. Amém? Eu estava estudando a Bíblia esses dias e eu percebi o quanto que a gente às vezes gosta de maquiar situações. A primeira coisa que tem que ser tratada na vida de uma pessoa é o interior da pessoa, é o coração da pessoa, é derrubar as barreiras, as dificuldades, como a missionária falou, liberar perdão, orar pelo seu próximo, ministrar bênçãos sobre o seu próximo, ter amor pelo seu próximo. Isso é importante. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois também era um homem de uma pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque eu havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar em tua casa. E apressando desceu, recebeu um grande júbilo. E todos vendo isso murmuravam, dizendo que ele vai receber um homem pecador. Jesus vai se hospedar na casa de um homem pecador. Então Zaqueu levantou e disse: Senhor, é isso que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tem me defraudado, eu vou pagar 4 vezes mais. E diz Jesus: hoje veio a salvação nessa casa, pois também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar o que se havia perdido. Pode se assentar, irmão. Deus é bom, e a misericórdia dele dura para sempre. Aí nós estamos no culto de Santa Ceia do Senhor, e isso não é um culto qualquer. Na verdade, nem um culto é qualquer. Todo culto tem um significado. Nós viemos aqui para adorar o Senhor. Viemos aqui hoje para fazer menção da nossa comunhão que temos com o Senhor. E quando se fala de comunhão, se fala de mudança de vida. Mudar de vida, irmão, é abrir mão totalmente daquilo que contraria o coração de Deus. O texto diz que este homem, ele era o encarregado dos cobradores de impostos. Zaqueu prestava serviço para o Império Romano, então os judeus odiavam ele. Até porque lá em casa de Zaqueu, ele tinha por costume às vezes de cobrar mais do que devia. E aquilo o povo foi se indignando com ele. Talvez no cenário atual, Zaqueu seria um político, seria alguém que estivesse à frente de um partido. Zaqueu tinha todos os indícios de um homem corrupto, mas um dia ele procurou ver quem era Jesus. E isso é importante. Quando a gente procura ver quem é Jesus, Jesus já pronto entrega, já muda a nossa vida. Ele trabalha a nossa história. Ele põe a mão na nossa vida, irmão. Irmão, a gente está nos dias tão difíceis que as pessoas não sabem mais se lê a Bíblia, se ora, se jejum, ou se vai andar à toa na rua, ou se vai para uma academia, ou se vai para uma festa. E a vida espiritual das pessoas estão cada dia mais se cobrindo, se acabando. Já não se encontra mais por aí pessoas que têm aquele alto nível de busca com Deus, de propósito do Senhor, de oração do Senhor. E quando eu vejo um texto como esse, de um homem chamado Zaqueu, ele tinha tudo para ser odiado por todos, mas Jesus não toma partido por ninguém. Jesus não escuta ninguém. Jesus não precisa buscar a aprovação de homem algum. Jesus, quando olha para o homem, ele estende a mão e não está preocupado que a multidão vai falar daquele homem, porque a obra que ele tem é de salvação para com o homem. Ele percebe que Jesus está naquele lugar e ele entende, por ser um homem odiado por todos e de pequena estatura, a multidão era numerosa, e ele sobe no pé de figueira para ver quem era Jesus. Jesus chama ele pelo nome. Isso é bom, irmão, quando alguém chama a gente pelo nome.
Já que eu andando na rua, alguém chama assim, André, a gente já olha logo, né? Paulo, a gente já olha logo. Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus não era um amigo qualquer que ia lá só para conversar alguma coisa, usufruir de alguma coisa. Ele ia para colocar as coisas no lugar. Aí eu te pergunto, a pergunta que eu faço para você, eu faço para mim. Tem alguma coisa na nossa vida fora do lugar? Seja sincero. Agora você pergunta para o irmão, tem alguma coisa na sua vida fora do lugar? Na minha tem, pastor. Eu sou sincero. Na minha tem. Todos os dias eu preciso colocar a minha vida na presença de Deus. Todos os dias eu preciso ter o meu devocional com Deus. Todos os dias eu preciso alimentar a minha alma com o Senhor, ter o meu propósito com Deus, irmão. Porque senão não vai adiantar nada, irmão. As pessoas estão se maquiando. As pessoas não estão se deixando a palavra tratar com elas. As pessoas não estão deixando a palavra mais entrar no coração. Se no meu coração a soberba, me ajuda a me libertar da soberba. Se no meu coração a arrogância, tira a arrogância da minha vida. Se eu sou orgulhoso, me liberta, Senhor. Faz de mim um homem conforme o Senhor é, meu Pai. Exemplo. Aleluia. Jesus falou para ele: se despenca daí, desce depressa, abre mão deste orgulho. Hoje me convém entrar na sua casa. Casa significa o lar, a casa dele, a vida dele, a estrutura espiritual dele. A gente precisa exercitar mais, irmão. A gente precisa mais ler a palavra e ser confrontado por ela. Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Quem almeja as coisas grandes dessa vida? Levanta a mão. Quem almeja as coisas grandes dessa vida? A gente tem que almejar mesmo, irmão. A gente tem que tomar posse, eu tomo posse. Deus tem coisa grande para a minha vida. Mas Deus tem que me estruturar primeiro. Deus tem que me libertar primeiro. Deus tem que lavar-me com a sua palavra. Deus tem que destruir toda a natureza pecaminosa que está dentro do meu coração. O Senhor tem que tirar tudo que nada soberbo da minha vida. Porque senão a gente não recebe a bênção. Senão não somos honrados por Deus, irmão. Imagina Jesus olhar para ele e dizer: desce depressa, homem, porque ainda hoje eu vou entrar na tua casa, eu vou mudar a tua família, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua natureza, eu vou mudar o teu dia a dia. Agora será conforme a minha vontade. Eu fui comprar uma carlota para o carro da a minha enteada. E aí eu fui lá no Jardim, lá numa loja do cara que vende várias carlotas. Aí quando eu cheguei lá, ele ficou me olhando, eu fiquei olhando para ele, eu disse: rapaz, sabe que eu já preguei para ele? O mal eu não fiz, porque eu tenho muitos anos, isso eu tenho certeza que eu não fiz. E ele falou assim: ei, você era aquele menino chamado André que morava na... Eu já contei várias vezes que você morreu. Eu falei: graças a Deus que eu morri, meu irmão. Estou vivo aqui, ó. Morri para o mundo e ressuscitei com Cristo, irmão. Graças a Deus, irmão. Não. Falei que você morreu matado mesmo. Você sumiu. Você tinha 10 mil demônios. Olha, Jesus sabe tirar a gente de evidência, levar para o deserto, tirar os demônios, colocar o espírito dele e trazer de volta, irmão. Ele honra as pessoas, irmão. Ele trabalha na vida da pessoa, irmão. Mas por quê? Porque eu tenho que descer depressa. É eu que tenho que abrir mão. É eu que tenho que me desbordar, irmão. Ou será que a gente não percebe que quando a gente trata alguém com ironia, com arrogância, a gente não entende que está sendo irônico, irmão? Minha mãe me ligou para buscar lá na
administração de Jardingá. E eu tô chegando lá, minha mãe nossa, que senhora de idade, na idade dela, sabe? Aí eu vi minha mãe que aquele monte de gente passei direto. E ela me ligou, minha mãe não é crente. Quando você estava pedindo uma época, eu falei, mãe, eu vi sempre um monte de mulher, não vai ser gente de carro não. Você vai voltar aqui, vai dar 3, 4 viagens. E aí eu voltei, sabe, sem graça, voltei lá. Mãe, eu estou sem tempo. Não, nós vamos levar tudo lá para casa e vamos orar, um por um, que é oração. Você não é crente? Você só presta para falar na igreja que você pastoreia. Só presta para pregar para quem está preso. Eu falei, mãe, gostei. Desse jeito. Aí eu pergunto, será que eu estou servindo o Senhor Jesus da minha maneira, do meu ponto de vista? Será que na minha zona de conforto é melhor servir ao Senhor? Orar quando eu quero orar, minha igreja quando eu quero vir, fazer as coisas de Deus quando eu acho que tem que ser feito? Não é assim, irmão. Todos os dias eu tenho que obedecer ao Senhor. Todos os dias eu preciso honrar o Senhor. Aleluia. Todos os dias eu preciso falar do amor de Deus para alguém. Todos os dias eu preciso falar que Deus é bom. Todos os dias alguém precisa olhar para mim, ver Jesus na minha vida e na sua vida. Todos os dias alguém precisa olhar para você e falar assim, irmão, em você eu vejo inspiração de um homem e de uma mulher de Deus. Aleluia. Eu acordo de madrugada, eu vejo a Cristiana orando, eu fico bem assim, meu Deus, o que ela está pedindo para Deus aí? Nós que é homem, fica meio assustado, né, pastor? Ainda mais quando ela fala assim, ei, negão, sua batata está assando, eu tenho um pavor dessa palavra. Isso é uma pronúncia, um decreto de derrota. Ei, negão, sua batata está assando. Moço, chega e fica assim, ó. Aí quando eu acordo de madrugada, quando eu vejo ela orando, eu fico assim, eita. Incomoda ou não incomoda? Se você se sentir incomodado vendo alguém orar, você não é crente, irmão. Você dobrar seu joelho, está orando ao Senhor, buscando, falando com Deus, Deus está trabalhando. Você vê alguém orar, você se incomoda, irmão. Sim ou não? Eu trabalhava em Brasília, na Fênix Veículo. Todo dia na hora do almoço eu ia ler minha Bíblia lá atrás, lá. Aí um dia o cara que faz a gente, o coloriu, falou assim, queria conversar com o senhor, irmão, você é evangélico, sou. E o cara bonito, mais bonito, falou, irmão, eu fui tão prostituto que agora eu estou gostando de homem. Eu falei, opa, agora não passo pro lado, né? Que conversa é essa, irmão? Eu me envolvi tanto na prostituição, eu dormi com 2, 3 mulheres. Eu saía com 2, 4, isso não tinha como ter nos dias de hoje que eu estava autorizado, há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Só que agora a minha fome por mulher passou a ser por homem. Eu falei, sério, mano, eu não passo para trás. E eu falei para ele assim, mas por que você entrega a tua vida para Jesus? Irmão, o pecado traz um vazio tão grande que a gente nem acredita em Jesus. Olha, mas eu vou profetizar na sua vida que você terá um encontro com Deus, que você será homem de uma só mulher, que você vai honrar a sua família, que você vai ser liberto de toda a promiscuidade. Esses dias eu vi lá em Brasília, irmão, um baita obreiro de Deus agora. Ele deu uma engordadinha, porque Deus tem que desconfigurar também a pessoa, né? Para tirar de evidência. Ele deu uma engordadinha, o cabelo deu uma caidinha. E eu falei, rapaz, como é que você me conheceu? Mas você não está que nem eu, estou te conhecendo, você não está que nem eu, nós estamos tudo bom. Mas eu tive um encontro com Deus. Eu aceitei Jesus, Jesus tirou todas as minhas fraquezas e hoje eu tenho uma presença de Deus na minha vida. Glória a Deus. Quantas vezes o Senhor tem chamado nós para um particular? Quantas vezes o Senhor tem falado para nós mudar a nossa atitude? Quantas vezes o Senhor tem falado conosco? Presta atenção, eu não me agrado de certos tipos de amizade, algumas palavras que vocês têm conversado. Quantas vezes o Senhor tem dizido, te aparta de pessoas que não têm compromisso comigo?
vezes? Será que a gente tem que levar na cara, indo e vindo, para a gente entender que Deus só quer a nossa obediência, irmão? Olha, o texto diz que Jesus não se preocupou com o que a multidão falou de Zaqueu. A preocupação era que Zaqueu aceitou o propósito de ir. Jesus se hospedar na sua casa. Quando alguém diz, mas o senhor vai ser hóspede de um homem pecador, presta atenção. Zaqueu se levantou e disse: Senhor, toda a minha riqueza que eu tenho, eu vou dar metade aos pobres. Se tem alguém aqui que eu roubei, eu vou pagar 4 vezes mais. Então Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Porque o arrependimento genuíno, ele traz contrapartida, mudança de vida, de hábito. A pessoa muda o seu aspecto em todas as áreas, irmão. Glória a Deus. Hoje a gente aceitou Jesus por aceitar, como uma loja de conveniência. O evangelho que não me confronta não é evangelho, irmão. Pastor Josiel Feitosa pregou aqui há um mês atrás. Ele disse: quem me dera se há 30 anos atrás alguém apontasse o dedo na minha cara e dissesse: toma vergonha na sua cara e aceita Jesus. Só que fazemos parte de uma geração que sofre de vitimismo. Eu vou dizer para você que amigo bom não é aquele que te faz sorrir com a mentira, é aquele que te faz chorar com a verdade. Aquele que você liga para ele, igual tem para o pastor Macman. Eu ligo para o pastor Macman, aí antes de eu começar a falar com ele já fala tudo que eu vou falar. Eu falo: meu Deus, pastor, o que você tem com Deus? Ele diz: amado, eu estou na oração desde ontem pela tua vida. E aí a gente começa a conversar e ele não deixa nem respirar. Você só precisa orar mais e ter mais paciência. Perceba que Deus te deu 2 ouvidos para você ouvir mais e falar muito menos. Aí quando eu termino de ligar o telefone, pastor, eu vou conversar com o senhor uma terapia. O senhor vai lá dentro da alma, vai falando. Aí esse dia eu ouvi um amigo nosso que é amigo dele: não gosto dele não, porque ele está bem encalhado. Eu gosto do meu amigo que já vem falando: essa é minha grata em você. Esse não é amigo, irmão. Esse não é amigo, igreja. Se o Samuel me ver fazendo uma trapaça com alguém e falar assim: esse é meu pastor, eu não sou o seu pastor, e você não é o meu irmão, meu filho na fé. Se ele vem falar assim: a sua posição não agrada ao Senhor, esse é meu amigo. Você acha que Jesus não sabia que a multidão ia apontar Zaqueu, irmão? Você acha que Jesus não sabia que as pessoas iam duvidar da nossa convenção, irmão? Crente? É. Aquela mulher evangélica agora é serva de Deus. Aquele homem evangélico agora é homem de Deus. Porque decidiu descer da figueira do orgulho. Aleluia. Glória a Deus. Decidiu recomeçar tudo através da palavra chamada perdão. Tudo a gente aprende, irmão. Eu não sei se acontece na casa dos irmãos. Você está assim reunido com a sua família, parece que sobe um vento, como assim, ó, já viu isso? Começa uma confusão, uma contenda, alguma coisa. Já aconteceu isso? Não sei se acontece. Um dia só está eu, Cristiano, no sábado em casa, vê um vento. E aí eu falei: só tem uma chance aqui, eu só tenho uma bala para queimar. Chegar e pedir perdão. Eu quero pedir perdão aqui, ó. Eu quero pedir perdão aqui. E não é assim como o povo pede perdão hoje, ó. Quero pedir perdão para o pastor Fernando, se é que eu errei. Peraí, irmão, eu errei, me perdoa, irmão. O pastor Altione pregou aqui, ele trouxe um exemplo clássico do cristão que xinga, que discute, que briga, que afronta o sete, mas quando chega em casa, dobra o joelho, o Espírito Santo derrete o coração dele, e ele volta lá naquela pessoa e pede perdão. Irmão, eu estou num processo de libertação, eu te xinguei, eu te bati, mas me perdoa, porque se você me perdoar,
É isso que a gente precisa, irmão. É sobre isso que eu estou falando. Quantas vezes a gente está pendurado na figueira da soberba, irmão? Pendurado na figueira do orgulho? Quantas vezes? Quantas vezes Deus está querendo mudar a nossa história? Deus está trilhando nossa vida para um grande milagre. A gente é reprovado, irmão. Quantas vezes? Quantas vezes a gente perde a bênção? Quantas vezes a gente é reprovado? Você não sente quando você é reprovado, não, irmão? Quem sente? Eu sinto, irmão. Eu sinto. Eu cheguei no meu trabalho com esse carro lá no ambiente, o povo é muito católico, sabe? Comprou esse carro, pastor? Eu falei, comprei. Ou, para que eu falei isso? E aí eu entrei no ônibus para trabalhar. E no final da tarde o Senhor falou para mim, você vai chamar ele. E você não vai justificar porque o ambiente é católico, o povo cristão. Você vai falar para ele que foi eu que te dei esse carro. Aleluia. Senhor, mas ele não vai entender. Você não vai sair de dentro desse ônibus hoje sem retratar isso com ele. E eu estou aqui desses alunos e a voz de Deus no meu ouvido aqui, sabe? E não sei se os irmãos passam por aquele mal-estar, sabe? Aí parece que quer vomitar o coração, sente um depressivo, alguém que errou, veio por Deus. Aí quando nós estamos aguardando o ônibus, que eu fecho a janela, confiro tudo. Aí eu falei, eu queria falar com o senhor aqui no cantinho, vem cá, eu queria te pedir perdão. Na força do calor, o senhor me perguntou se eu comprei, eu não comprei não, esse carro, foi um pastor que me deu. Nossa, que bonito, ainda existem pessoas que têm coragem de ajudar as pessoas. Mas, de primeiro, quando ele me perguntou, eu pensei, trabalhar, rapaz. Não. Eu também peço a Deus, eu oro, eu rezo a Deus que o Senhor coloque pessoas na minha vida para que possa me abençoar. E aí você acha bonito a atitude, que o Senhor não saiu daqui com a mentira, o Senhor falou a verdade. Para dar mais na cara assim. Tá. Quantas vezes? Já vou fechar a mensagem. Jesus não se preocupou com a multidão. Jesus não se preocupou. Se Jesus fosse perguntar para os vizinhos da minha mãe lá quem era eu para ele entrar na minha vida, ele nunca teria entrado na minha vida. Jesus fosse perguntar lá para os vizinhos do Paulo, do Luciano, para todos nós aqui, das irmãs também, porque se os homens não prestavam, as irmãs também não prestavam, né? Eu vi uma pregadora dizendo que se nós somos cavalo do diabo, as mulheres eram a égua do capeta. Eu não acho uma coisa dessa. Você já imaginou se Jesus fosse para... quem é o Fernando aqui? Vamos perguntar quem é o Fernando. No começo da história você vai falar, não. Cheira brabo, olha mesmo, né? Bebia. Não foi o que o senhor falou, não se entrega não. Gostava do revólver? A gente foi pregar na roça um dia, chegou lá, o falou assim, moço, na sua igreja tem um homem de Deus, que ele era ruim. Eu falei, quem? Fernando, sério? Deus mudou. Então Jesus não toma partido com ninguém. Ele sabe o que ele fala? Desce do seu orgulho, porque ainda hoje eu quero entrar na tua casa, quero mudar a tua vida. Aí alguém vai se levantar querendo te acusar, o Senhor diz, porque esse também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, irmão. Aleluia. Será que foge do raciocínio dos irmãos? Nós temos que lutar para morar no céu, irmão. E a nossa luta é o seguinte: quanto mais a gente errou no passado, o Senhor mais nos perdoou, mais as retaliações ficam evidentes. As guerras ficam evidentes, irmão. Domingo passado eu estava no Mato Grosso, cheguei lá à noite, e o pastor José pregou aqui no culto de missões. Quem estava aqui domingo? Ele deu o testemunho dele, falou aqui. Da outra vez ele falou aqui. Aquele pastor José foi condenado por 3 homicídios. Preste atenção. Eu tenho a mesma idade que ele.
assim no presídio, ó. Aí ele falava dentro do meu coração, tem medo de ser não, neguinho, mas não podia falar para ele que ele era bravo. Aí um dia eu mandei uma carta para ele, essa carta tem mais de 22 anos, eu estou com 41, ele tem 41, nós temos 28 anos, eu falei assim, ó, eu estava orando essa madrugada, o Senhor me disse que você vai pregar a palavra dele, o Senhor vai usar terno e gravata, ele escreveu no fundo da carta, só quando eu morrer que eu vou usar paletó. Aí eu escrevi na carta, não sou homem de Deus. No mesmo dia começou uma bagunça, o menino tomou 3 facadas nas costas, foi para o hospital, voltou para o Cartigo, e lá no Cartigo eu fui levar comida para ele, eu falei assim, você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero, irmão. Amém. Aleluia. Aí eu falei, tudo que eu queria falar para você antes, eu vou falar agora, você era folgado, abusado. Olha, irmão, eu tinha tanta raiva de você, eu tinha vontade de se apertar assim, ó. Então aperta, meu irmão, você me ganhou para Jesus. Glória. E aí o processo tem que ser preparado para ser batizado. O diretor pegou o preso que furou ele com 3 facadas e colocou na mesma área que ele, só para ver. E eu falei, José, você viu o que está acontecendo aí? Eu vi. O que Deus falou contigo? Eu vou lá pedir perdão para ele. Sabe por que se eu pedir perdão para ele, eu quebro as forças do diabo? Aleluia. Aleluia. E ele também aceitou Jesus aqui, que ele pediu perdão. Aleluia. Olha como Deus faz, irmão. Olha a maneira que Deus faz, irmão. Em nome de Jesus, desça da figueira, irmão. Sai do seu comodismo. Atente para as coisas de Deus. Deus só tem coisas boas para a nossa vida. Quando está doendo na nossa vida, ele está tirando o que não presta, irmão. É ou não é? Quando está doendo na nossa vida. Olha, eu lembro uma vez, eu comprei uma moto, perdi minha moto no balão da Santa. Não tinha documento, comprei outra moto, sem documento, vinha subindo ali, parque morada. Eu já estava atrás da minha mano, vindo com o engarro, e uma voz falou, vai pela BR. Eu falei, vou pela BR, chegou lá o Blitz. Eu peguei um PRF evangélico. E ele conversou comigo com tanto amor e carinho. Eu falei, nossa, ele vai me liberar, quer ver? Falou, irmão, eu vou tomar essa moto do senhor, que ela não presta para o senhor. Presta sim. Não. Que Deus tem para ser regularizado. Eu vou tomar essa moto do senhor. E Deus vai te dar uma moto regularizada. Aí depois que eu perdi aquela moto, nunca mais eu quero dar com nada sem documento. Aí o genro da Cristiane, que é meu genro também, me vendeu uma moto com 4 mil de débito. Eu guardei a moto na garagem até pagar a última parcela, PVA. Aí eu comecei a dar com a moto certinho. Vou subir no jardim lá para cá, cai numa blitz. Quem me para? O mesmo irmão. Vamos lá ver se o irmão aprendeu a lição. Aí ele pediu o documento, eu tirei o documento do bolso. Agora o irmão está nos padrões de Deus. Aleluia. Agora o irmão não precisa temer mais, irmão. Amém? Ixi, irmão, saí daquela blitz, parece que a minha moto 2012 era 2025, a melhor moto do mundo. Aqui ninguém mais tocava a mão, irmão. Saí com aquilo ali, ele plantou. Deus usou aquele homem para plantar dentro do meu coração o princípio da ordem e da decência, irmão. Aí eu pergunto para os irmãos, quando nós fechar essa mensagem, será para a gente ir embora? Compensa servir ao Senhor? Aleluia. No raso? Compensa servir ao Senhor de qualquer maneira, irmão? Compense. Compense, fala a verdade, irmão. Não compensa, irmão. Compensa você se entregar de corpo, alma e espírito. Aleluia. E por mais que você seja afrontado, Deus sempre vai te dar uma palavra, Deus sempre vai te curar, Deus sempre vai abrir uma porta para você, Deus sempre vai te honrar de todas as maneiras, porque Ele é o dono da honra, irmão. E a gente tem que descer, tirar esse orgulho que atrapalha a nossa vida, tirar a soberba, tirar o erro, tirar tudo que presta, sabe? Jogar tudo fora. Pastor, não vai sobrar nada. Alguma
você vai e começa a fazer o processo com ele. Eu tinha sexo. Eu conheci um sargento da polícia militar, músico, cantor. O filho dele, quando nasceu, foi apresentado no altar e falou: pai, meu filho será um cantor na tua casa. E quando aquela criança tinha 10 anos de idade, estava tocando na igreja, ela foi acometida com uma leucemia da pior que tinha. E aí sempre quando ele estava lá no presídio trabalhando, ele falava assim: irmão, ora pelo meu filho, ele está no hospital, está ruim. Ora pela decisão que eu vou tomar. Jesus está me chamando para uma obra muito grande. Eu falei: como assim, varão? Ele falou para mim assim: eu vou abrir mão da polícia militar, vou sair do concurso, eu vou me lançar no propósito que Deus colocou no meu coração. Eu falei: você é doido, varão? Você vai abrir mão do concurso? Você está com quase 20 anos. Não, eu vou abrir mão, varão. Mas o senhor tem quantas casas? Nenhuma, nem a minha casa é minha alugada. Eu sinto amor pelas vidas. Aleluia. Meu coração arde. E aí, isso foi na terça, na sexta-feira ele chegou lá, pegou na minha mão e falou assim: varão, é a última vez que você me vê vestido de policial militar, viu? Eu já comecei a abrir mão. Eu falei: seu filho, eu fiz um voto com Deus, ele está no hospital lá em Goiânia. E aí ano passado ele estava cantando aqui no quartel, ele não é mais policial, ele abriu mão. E o filho dele já de maior, casado, curado, pastor. Olha! Curado, irmão. Curado. Falei: por quê, varão? Varão, aquilo entrou no meu coração como um orgulho, e Deus queria acabar assim. Deus permitiu que meu filho fosse acometido de uma leucemia. E no meu particular com Deus, Deus falou assim: abra a mão que eu curo seu filho. Aí eu venho dentro do quartel cantando. O filho dele, rapaz, uma vez, já tem até filho, já, o homem já é neto. Grandão assim, que nem o Paulo Rafael. E a gente não abre mão de nada por amor a Deus. A gente não faz nada mais a não ser o normal para Deus. Como é que a gente quer coisas grandes da parte de Deus? Se eu quero o sobrenatural de Deus, eu tenho que demonstrar mudança através do meu arrependimento. Zaqueu demonstrou uma mudança interna através de algumas atitudes externas. Então lá em cá, quem não muda, joga para fora quem não contenta, irmão. A gente precisa, Senhor, todos os dias, não deixa o inimigo me usar para maltratar, desfazer, humilhar ninguém, Senhor. Glória a Deus. Não deixa, Senhor. Não deixa, Senhor, não deixa, Senhor. Há muitos anos atrás, eu escutei da boca de uma autoridade que eu não tinha coragem nunca de deixar meu filho na mão de uma pessoa que já ficou preso. E a gente com preso tem que ficar calado, né? Aí hoje o filho dele é especial, eu sou o monitor do filho dele. Ele desce pro ônibus comigo abraçado. Aí o pai dele fala assim: ei, pegou uma raninha, um chicote no corpo. Deus faz assim. É a mesma coisa que eu falar que eu não preciso da missionária Rosana, que eu não preciso do Milton. É a mesma coisa que entrou no consenso. Um dia o nariz falou para os olhos: olha, eu não tenho nenhum problema, o problema está em você, então tira esses óculos de cima de mim. Porque o problema não está no nariz, está nos olhos. E por que você colocou essa canga aí em cima de mim? É os olhos da humildade do Senhor, irmão. Não fala isso não. Todo mundo precisa, todo mundo. Não quero saber. Eu não preciso de você. Tira esses óculos de cima de mim. Seu pedido é uma ordem. À medida que tira o óculos, a visão fica embaçada. A pessoa trupica, a primeira coisa que quebra. Quando eu falo que eu não preciso do meu irmão, a primeira pessoa que Deus quebra sou eu. A primeira pessoa que Deus quebra sou eu. Eu estava no encontro, eu vou terminar agora. O pastor falou que foi dar uma marmitex para o ali no Rio de Janeiro. Ele falou assim: não quero essa comida, eu te odeio. Aí o Espírito Santo falou: sabe o que, para ele? Abra a marmita e coma a primeira, dá uma colherada e coma. Ele comeu, eu pedi: não, agora eu quero. Mas por quê? Porque essa semana mataram 2 com veneno na marmita. Como o senhor comeu, então o senhor não botou veneno. Olha, Deus tem estratégia para aquele pastor.
responsabilidade para a sua natureza. Deus vai te dar estratégia. Glória a Deus. Amém? Deus vai te dar estratégia. Às vezes quando é o culto das mulheres, irmão, quando é culto das mulheres, quando é Charles Lattes, quando é um monte de coisa de mulher, Cristiane atravessa o 12 em mim, eu fico assim, sabe, meio de estourar a cabeça assim, vai pra cá, vem pra lá, vai de onde vem de fogo, vai onde vem não sei o que, aí você acha que você vai pra lá e demora 2 horas, 3 horas, e eu fico assim, sabe, e aí Deus diz assim, você tem que agradecer, rapaz. Aí eu vou dar um abraço, não esquecer que é Jesus agora, negão, tu também tem razão. A gente tem que ser grato por estar envolvido nas coisas de Deus. Verdade. Ô irmão, eu vi uma cadeira fora do lugar. Irmão, você pode pegar, glória a Deus. Deus está sendo, você no luxo na casa de Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Eu vou orar por você. Orar por mim, por nós. O pastor Fernando já vai ministrar assim. A gente não mais pode perder para nós mesmos. A gente não mais pode perder para nós mesmos. A gente vai dar a volta por cima. A gente vai dar a volta por cima. A Cristiane não fala, esse dia eu preparo um jantar romântico para nós, viu? Depois de tantos anos, sabe? Aí só depois que eu não posso comer que eu preparei um jantar romântico. E a gente saiu para jantar e chegou aquele monte de comida, sabe? Aí eu falei, Senhor, me livra de todo mal. Na hora que eu botar a comida na boca, eu vou vomitar. Oh, Senhor, não deixa eu vomitar aqui não, Senhor, põe tuas mãos. Aí a Cristiane lembra a minha graça, você tá bem? Eu doido para vomitar já, sabe? Aí quando terminou o jantar, eu falei, agora eu vou lá fora. Chamou o Juca. Mas teve tanto tempo. Por que não foi antes? Mas nada é perdido não, irmão. Nada é perdido não, irmão. Eu estava lá no Mato Grosso, chegou lá, eu botei uma bermudona, uma camisetona, comprei uma pipa, uma rabiola, peguei a minha neta, fiz outra pipa com ela, vou pra cá, vou pra cá, vou pra lá. E é uma coisa tão simbólica, pastor. Já era cura. Aí eu me trancava no quarto para orar. Você acha que eu ficava cavando lá na sala? Botava a coxinha assim e deitava do meu lado, ficava lá. Essa pipa agora eu vou. Deixa eu orar primeiro. São coisas pequenas que geram cura, irmão. A gente tem esse coraçãozão de general. Duro. É melhor a gente se quebrar do que alguém quebrar a gente. Senhor, oro pelo teu povo. Eu ministro a tua palavra. O que pegou lá, pegou aqui. O que tratou lá, tratou aqui também. Não deixa nós ser reprovados naquilo que nós escutamos, que é a tua palavra, Senhor. Nos ensina, porque a maior riqueza que o homem pode ter diante do Senhor é a humildade, simplicidade e obediência à tua palavra. Tem gente que não vai adquirir nada nessa terra, mas vai ter um lugar no céu. Então nos ensina a ser servos do Senhor. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia. Saúde com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, Deus fiel.